Ciro Gomes descartou a possibilidade de formar uma chapa com Lula em 2022. Em entrevista à Rádio Jornal Pernambuco, ele afirmou o seguinte, abro aspas para o Ciro Gomes, isso não existe. O Lula é grande demais. Ele devia, se tivesse um pouquinho de grandeza e até em respeito a si próprio, guardar o lugar justo que ele teve na história. Um presidente que fez muita coisa pelo povo naquele momento, mas que errou profundamente na política. Fecho aspas. Em setembro, eles reataram o diálogo e o Ciro, no entanto, afirmou que não superou o desentendimento com o Lula após o encontro. O pedetista ainda atribuiu a imprudência de Lula à eleição de Jair Bolsonaro. Aspas para o Ciro, eu acho apenas que o Lula, com a imprudência dele, quando impôs a Dilma para continuar mandando e a Dilma sem nenhuma experiência, se agarra com a economia mais atrasada, a corrupção generalizada que infelizmente não dá para ser escondida. O Palocci era braço direito do Lula. Isso daí criou as condições no Brasil para o povo brasileiro por desespero, por raiva, por frustração e eu compreendo com a minha alma votar neste absurdo que está se revelando ser o Bolsonaro. Fecho aspas, essa foi a declaração do Ciro. Depois de chamar o candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, de muito bobinho e dizer que ele só servia para tomar uma cerveja, Ciro ainda entrou de cabeça na campanha do psolista. Ele aparece na abertura da nova peça de propaganda eleitoral de Boulos, dizendo o seguinte, aspas, a mudança agora não tem nenhuma dúvida, é Guilherme Boulos e Erundina, garra e experiência para garantir que essa mudança seja madura. Fecho aspas. Ô Mário, quando eu vi o título a respeito da declaração do Ciro sobre imprudência do Lula, a gente que acompanhou muito o governo petista, obviamente sendo xingado pelos petistas que passavam pano para roubalheira, a gente tem como uma reação imediata, falar assim, imprudência? Quer dizer, a maior roubalheira da história do país, na Petrobras e tal, não foi uma imprudência. Receber propina sob forma e reforma de triplex não foi uma imprudência, mas... Tudo bem, vendo ali a declaração, pelo menos ele citou a corrupção, citou o Palocci, mas fica nesse morde-a-sopra com o Lula, com o PT, o Ciro Gomes, né? Eu acho que o Ciro Gomes quis dizer impudência, né? É falta de pudor, é o descaramento, a falta de vergonha na cara. De fato, desse ponto de vista, ele foi impudente, o Lula, não foi imprudente. A declaração do Ciro Gomes é que é imprudente, né? Porque ele seria mais prudente se estivesse no lugar certo, mas não pode se exigir isso do Ciro Gomes, evidentemente. O Ciro Gomes, as convicções do Ciro Gomes são como amores de verão, né? Duram muito pouco. Aliás, são mais curtas que os amores de verão. Às vezes não duram nem uma semana, nem um dia. O jogo do Ciro Gomes me parece claro com essa frase. Se distanciar do Lula de uma maneira simpática, dentro do limite de simpatia que pode ter o Ciro Gomes, especialmente depois do resultado das eleições municipais, né, que mostraram um PT ainda menor, né, ainda cada vez mais desgastado, que não tem mais o protagonismo, né, da esquerda, e não deverá ter em 2022 também, é o que tudo indica. O Ciro Gomes já vinha percebendo, né, já estava percebendo esses sinais, que estão cada vez mais claros, mas ele continua, ele não pode falar toda a verdade, porque ele sabe, ele é um homem, ele não é burro, ele não é. Né? Então ele sabe que o que o PT fez exatamente, tentando livrar um pouco a cara do Lula, né, pondo a coisa mais nas costas do Palocci, tudo mais, que é francamente ridículo, né? Então, assim, ele não pode, ele atacou a Lava Jato, ele ainda tem uma ligação ideológica, né, de caráter ideológico com o PT, ele também não pode descartar o PT como aliado, potencial aliado, como linha auxiliar, inclusive, do PDT, né, em 2022, então ele se morde e assopra. Em relação ao Boulos, ele também não pode dizer que o Boulos é um completo cretino, né, dizer um bobinho, tal, mas ao mesmo tempo, ele apoia, porque afinal de contas é do campo dele, né, do campo da esquerda. Então, nesse cálculo que ele faz, ele não pode romper, mas ele tem que deixar claro que o protagonista é ele, desmerecendo o PSOL, o candidato PSOL aqui em São Paulo, né, e tentando encontrar um lugar ali para o Lulinha, né, o Lulinha diminuído, o Lulinha miniaturizado. Essa é a única estratégia ali do sujeito para tentar se manter à tona.
O Ciro, eu imagino que se o PSOL não crescer muito, encontrar um candidato nacional que possa ocupar o lugar que era do PT, o Ciro Gomes deve ser o grande nome da esquerda, né? Então ele está ali mantendo essa possibilidade cada vez mais forte, viva, né? E a gente pode esperar do Ciro isso aí, esse joguinho, hora morde, hora sopra, né? E não é muito diferente do que ele vem fazendo desde sempre. Só que agora ele tem uma chance maior, né? Pelo Boulos ser do campo da esquerda, imagino que ele esteja fazendo um cálculo de apoiar o Boulos agora, tentando, obviamente, receber esse apoio de volta em 2022, tirar esse pessoal que ficava no entorno do PT para colocar no entorno dele próprio, Ciro Gomes, né? Então, esse é o cálculo que eu imagino que ele esteja fazendo. E em relação à imprudência, eu também pensei assim... Quando se fala em imprudência, parece que o pessoal foi imprudente de deixar toda a sujeira vir à tona, né? Às vezes eu tenho essa impressão porque os petistas sempre deram um discurso assim, né? Não, nós erramos, eles ameaçam uma autocrítica, mas é aquela autocrítica de nós erramos em permitir que eles descobrissem tudo que nós estávamos fazendo, né? Então, muitas vezes vem isso à nossa cabeça, mas o Ciro está nesse morde-a-sopra, como a gente analisou.